Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou há 17 na Record. E eu trago para esse canal jogadores importantes, mas esse é importantíssimo. Capitão de seleção, por onde ele passou, é capitão de todos os lugares, até na rua. Acabamos de passar por um militar, chamou de capitão. Oscar, que prazer gigantesco ter você aqui, Oscar. Muito obrigado, Cosme, de participar do seu programa. É um prazer muito grande, né, participar, e muito obrigado pelo convite, né? Espero que a gente possa trocar boas ideias aí, que relembre aí mais da era que eu jogava. Mas estou à disposição, vamos ver o que sai. Oscar, já vamos começar de uma maneira bem tranquila. O Serginho esteve aqui, ele me disse que o ambiente da seleção de 82 não era essa maravilha que todo mundo imaginava. Me conta, então quer dizer que o Edinho queria pegar o lugar do Luizinho? Como é que vocês lidavam com isso, Oscar? Olha, você sabe que... Você era capitão do time, hein? Você sabe que naquela época o Tele revezava, eu e o Sócrates. Tá, entendeu? É verdade, você tem razão. Mas o que acontece é que na seleção você não pode ter... Você tem que cuidar da sua camisa, da sua posição. Por quê? Porque tem outro ao lado, no mesmo time, né, que está pensando em jogar também. E não quer somente passeio, eles pretendem o seu lugar para ele jogar. Então, eu acho que toda a seleção, todo o clube tem isso, né? Então, mas tem que precisa administrar, então, mas tem competição leal. Não pode extrapolar, né? Mas o que é... Então, como eu perguntei pro Serginho, o Serginho falou, até me acertei com o Edinho, dei uma dura nele aqui, porque eu não concordava do jeito que ele brigava para ser titular. Tinha o Luizinho, tinha o Oscar, que era super gente boa, mas o Edinho, ele extrapolou. Como é que foi isso? E como é que o Tele não puxou o freio, Oscar? E como é que vocês resolveram isso no vestiário? Não, olha, não teve assim briga de nada. Eu acho que o comportamento que eu estou dizendo para você não causou nenhum mal para a seleção, entendeu? É o que eu falei, cada um ele quer jogar, ele quer ser titular, entendeu? Então eu não posso dizer para você que o Edinho atrapalhou o ambiente da seleção, essas coisas, eu acho que não. Era uma coisa voluntária dele. Né? Se fosse eu também, que ele gostaria de jogar, né? Todo mundo tem o seu direito de achar que pode fazer melhor, né? Mas tem que esperar a oportunidade, né? Na hora certa, né? Então, e acabou não acontecendo. Mas, Oscar, me conta uma pergunta que nunca ninguém fez para você. Por que aquela seleção maravilhosa perdeu o título em 82? Então, a gente não tem uma resposta assim... falar, foi por causa disso que perdemos, né? Eu acho que nós assistimos o jogo de Argentina e Itália. A Argentina estava indo bem, mas perdeu para a gente de 3-1. Então ganhamos da Argentina de 3-1. A Itália vinha mal, né? Até os jogadores até aquele momento não davam entrevista mais para a imprensa, estava uma briga interna, uma situação muito ruim para ele. Aí, acho que na cabeça de todo mundo, se ganhamos a Argentina de 3-1, né, não via a Itália como muita dificuldade, entendeu? E eles entraram para tudo ou nada. Tanto o Cosme, que na pré-eleição eu me recordo ainda que o Falcão, ele comentou que ele jogava na Itália, né, e que... Como é que o Conte? O Conte tinha ligado para ele, entendeu? E que disse que já estava com as malas prontas, né? Ia jogar e ia ver o que ia dar, mas ele já tinha deixado a mala pronta. Ou seja, não sei se isso foi uma jogada, mas, né, o Falcão comentou porque achava que não dava, né, para vencer o Brasil. Mas aconteceu que, assim, em lances despretensiosos, acabaram acontecendo o gol. E depois, né, o Brasil ainda conseguiu fazer o empate, né?
E eles acabaram fazendo mais um. Então, mas vamos detalhar, Oscar. Eu sei que você sempre teve uma visão tática muito além do seu tempo e também você foi treinador. O Brasil teve 3 empates, teve o 0-0, teve o 1-1, teve o 2-2. O Tele Santana não colocou nem o Batista, que era o melhor marcador, no banco, e anos depois, até falando com você, o Batista disse que estava bem fisicamente e não entendeu aquilo, porque ele não estava. Ele só tomou aquela entrada do Maradona contra a Argentina. É isso que eu disse. Então, eu acho que o Tele também pensou que, pela situação da Itália, que o jogo seria mais favorável ao Brasil, entendeu? Porque o Batista, ele saiu daqui como titular e foi titular lá. Sim. Né? E ele acabou sendo substituído, aliás, né, no jogo contra a Argentina, que ele tomou uma pancada. Até o Maradona levou o cartão vermelho. Mas eu, sinceramente, eu não me lembro o que aconteceu, se o Tele deixou ele de lado para poupar, né? Que é possível. Achando que ia passar. Na próxima partida ele voltaria, né? E não teve o retorno. Mas, Oscar, conta, por favor, leva a gente até lá, leva até a gente até Sarriá, em 82. Antes de começar a partida, o que o Tele falou? Qual que era o plano tático? E se você tivesse essa possibilidade, o que você mudaria hoje, já sabendo o resultado? Como é que o Brasil deveria ter jogado? E porque os gols que o Rossi marcou foram muito fáceis. Ele estava muito livre. Eu acho que um jogador que foi pouco usado, que era muito interessante para o Brasil, contra a Itália, seria o Dirceu, que era um cara que corria muito, marcava muito, não dava, né, conhecia o time da Itália. Assim, eu não posso criticar que devia jogar esse time, né? Mas eu acho que tinha jogadores no banco, que nem o Renato. O Renato era um jogador perigosíssimo, digo, para o adversário, né? Porque ele carregava aquelas bolas. E eu acho que o Dirceu, acho que fez falta nessa partida. Olha que interessante. Mas me explica então por que o Rossi estava tão livre. O terceiro gol, então, um escândalo. O Júnior debaixo do gol. Mas agora também nós temos que frisar que houve um pênalti contra o Brasil também, sabe? Sim, do Zico, né? Que ele rasgou a camisa, o Gentili agarrou. O Gentili, né? O juiz não deu, lógico, não tinha VAR, não viu, sei lá. Mas foi uma pena, de fato, né? O Brasil... Eu não esperava, eu estava contando que o Brasil fosse, de fato, para a final da Copa do Mundo, né? Então, mas e o Rossi? Como é que o Rossi estava tão livre, Oscar? Porque, então, poxa, você... O Rossi estava tão livre e fez uns gols muito fáceis de fazer, não é verdade? Aquele jogo, por exemplo, aliás, o gol que ele... que a bola estava lá nos pés do Cerezo? Não, estava lá dentro da área e o Júnior estava fora do campo, né? Ele entrou e pediu impedimento. Se ele ficasse fora, né, estaria, né? Mas ele entrou e pediu, mas ele mesmo deu condições, né? Sim, foi o terceiro gol que no escanteio o Júnior estava fora, ele entrou e deu condição. Então, mas você acha, falando sério, Oscar, você pensando depois de tanto tempo, foi a derrota mais doída do futebol, acho que mundial, você acha? Pelo potencial que vocês tinham? Eu acho que foi. Não só para a gente, como para a torcida brasileira. Onde você vai, o pessoal comenta o jogo, né, fora daqui também. O pessoal gostava muito da seleção de 82, né, comenta bastante. Então, assim, foi de fato uma pena, né, um jogo que poderia consagrar todo mundo, né? E aí, Oscar, como é que foi a noite para você? Porque o Serginho disse que se trancou com o Éder, porque os dois malucos do grupo, eu e o Éder, ficamos bebendo, tomando todas para tentar amenizar a coisa. Como é que foi pro Oscar? Para você, o Brasil perdeu, você, um dos líderes do grupo, o que você fez? Como é que foi? Terminou o jogo, e aí? Como é que conta, Oscar? Então, nós retornamos para o hotel, né? Lógico que a diretoria já ficou vendo... Não, desculpa, Oscar, te interromper. Você, como é que te doeu? Acabou 3-2, e aí? Você olhava para onde, você queria o quê? Sim, eu acho que... Qual foi a sua reação? Foi uma decepção muito grande, você saber que estava né, retornando para o Brasil,
Mas você chorou? Agora, não, eu não cheguei a chorar. Como é que você ligou para sua mulher? Fiquei triste. Não, eu era solteiro. Mas eu sabia que a minha família toda estava torcendo, estavam, né, empenhados aí no sucesso da gente. E então eu creio assim, eu fiz o melhor. Sim, mas você fez o quê, Oscar? Mas então, você foi. Aquela noite deve ter sido inesquecível para você. Para dormir foi difícil. Mas você estava no quarto com quem? Você conversou com quem? Eu estava no quarto na época. Puxa vida, quem foi mesmo que eu fiquei? Acho que foi o Leandro. E aí, o que vocês conversaram? Vocês se abraçaram? Como é que foi o vestiário? Como é que foi tudo, Oscar? Não, foi como se fosse um enterro, né? Entendeu? Ninguém comentava nada, porque não tinha o que falar, né? Era seguir a orientação da CBF e retornar para o hotel. Mas foi, assim, um retorno em silêncio, né? O ônibus, ninguém falava nada. E já foi o plano de retorno, mas foi, assim, um cemitério, entendeu? Ninguém comentava nada e foi duro, foi chato, né? Porque não só na Copa, como nos jogos também amistosos, o Brasil estava indo muito bem, ganhando, vencendo e convencendo, né? Verdade. Então, assim, nós sabíamos que demos uma decepção muito grande para o torcedor, que ele esperava a Copa, né? Pelo time que a gente tinha, pelo que nós estávamos apresentando, que estava jogando, eles tinham muito, mesmo lá durante a Copa, né? Vencendo e fazendo jogos bem bonitos, né? Sim, gols maravilhosos e tal, né? Você marcou gol e vocês conseguiram viradas importantes, já na Rússia contra a Escócia. Isso. Então o Brasil tomou gol contra a Itália e vocês viraram... O Brasil tinha força. E se tivesse um pouquinho, mais 5 minutos, que nem hoje, né, o tempo, a prorrogação um pouco maior, eu acho até que daria para fazer um outro gol. Mas, infelizmente, tivemos que aceitar essa derrota. Triste, né, para todo brasileiro. Sim, bom, o Serginho esteve aqui também, ele falou assim, olha, uma outra coisa que eu não gostava no ambiente lá, que eu soube depois, os atacantes faziam gols, a gente corria atrás dos atacantes, eles corriam para a placa, para ganhar R$500 por gol, então eles tinham que correr para determinada placa e ficavam a televisão mostrando. Essa coisa assim também, vocês não sabiam? Como que era? Acho que não foi todos os atacantes, não. Entendeu? O Éder foi um. Acho que o Éder e o Zico, né, que eram mais goleadores, né? Por exemplo, eu fiz gol. E aí, cadê seus $500? Eu não ganhei nada, estão me devendo, então. Pô, e assim, Oscar... E não fomos comemorar fora do campo, foi tudo dentro do campo. É verdade. Então, Oscar, agora você parando para pensar assim, você acha que a derrota do Brasil teve influência até 94, por exemplo, essa coisa, jogar bonito não adianta, aí a seleção brasileira, chegou Lazzaroni em 90 já, deixando uma seleção mais defensiva, aí em 94 Parreira ganhou, mas até hoje é uma seleção que não encantou ninguém, né? Você acha que tipo, o futebol bonito que vocês jogaram, que foi maravilhoso, mas perdeu, acabou mudando alguma coisa no futebol mundial? Não, eu acho que o futebol mundial mudou mesmo depois disso, não é por causa disso, né? Mas assim, a parte física entrou com tudo, né? Mas a seleção do Ronaldo, Ronaldinho, Romário também era uma seleção maravilhosa. 2002, sim. Tinham técnica, não era só força e marcação, né? Eles jogavam também. Então, hoje, de fato, a parte física conta muito, né? Eu mesmo assistindo alguns jogos que eu vi agora recentemente, até ontem estava dando uma olhada, Corinthians e Ponte Preta em 77, né? Você tinha mais espaço para dominar e podia até dar uma olhada. Hoje, né, os caras estão em cima, dificulta você receber a bola, né? A marcação ficou mais próxima, né? E o campo mais apertado, né? Não, você tem toda a razão. Sim. Mas, por exemplo, todo mundo gosta de lembrar muito mais da seleção de 82 do que 2004, de 94 foi campeã. Mas olha só, em 1977, Corinthians e Ponte Preta, final do campeonato, Brasil e Itália em 82. Tem um elemento em comum dessas duas finais. Quem que era? O Oscar. Oscar, explica como é que a Ponte tinha um time maravilhoso e perdeu para aquele Corinthians. O Vaguinho disse aqui, ele falou, até hoje eu não entendo, porque a Ponte era espetacular. Conta aquelas finais, Oscar. Então,
A gente não vai arrumar desculpa nenhuma. A Ponte Preta tinha um belo time mesmo, muito bem organizada. Assim, os jogadores da posição eram, de fato, jogadores que mereciam estar jogando. Mas o que pesou para a gente um pouco foi ter jogado os 3 jogos em São Paulo, no Morumbi. Entendeu? Eu não me recordo, mas não sei se foi o presidente da Ponte que vendeu o mando de jogo para São Paulo. Sim. E a gente acabou sendo prejudicado, entendeu? Nós, mesmo assim, o segundo jogo nós vencemos. Vocês venceram? Né? Então, eu acho que se tivesse primeiro um jogo em casa, acho que para cá poderia ter sido diferente, né? E, Oscar, conta bastidores, como é que se formou aquele time tão bom da Ponte Preta de 77? A Ponte tinha, eu me recordo da chegada de alguns jogadores, né? Do Odirley, quando ele veio lá do Paraná. Do Lúcio. O Lúcio, aliás, eu estava na sala com o presidente, né, com o diretor, o senhor Armando, e aí bateram a porta, vieram apresentar o Lúcio, entendeu? Aí apresentou pra gente, estava lá e tal, e ele saiu, eu lembro que o diretor ainda disse, puta, olha o tamanho do jogador, com essa vida, o que será que... Né? Super ponta de... Aí... Ele fez um amistoso no meio da semana e acabou arrebentando com o jogo, fazendo vários gols. E os caras esconderam. Ele manda fazer a documentação dele logo. Nossa, que timaço. Agora, Oscar, que todo mundo crucifixa... E o Polozzi, eu e o Polozzi, nós já jogávamos nos juniores juntos, entendeu? Então, assim, já era dupla. Quando eu cheguei na Ponte, o Polozzi chegou junto, né? Então, alguns jogadores nós já conhecíamos há muito tempo ali de trabalhar na parte dos juniores, né? E chegaram os outros, né, que assim, deu mais força para o time, né? Quantos talentos tinha o de cá? O de cá era o chamado o mestre de cá, né? Porque, de fato, ele sabia tudo, era um cara que batia falta como ninguém, né? E dava uma tranquilidade, que ele já era um pouco mais experiente, né? Já era um cara mais rodado, já tinha passado pelo Santos, né? E tudo mais. Então, assim, foi o Jair Pisserni, que também era um lateral mais experiente ali, né? Que ajudou bastante. Ali os juniores ali... Era eu, o Carlos e o Polozzi, né? Que estávamos... Por que aquele time tão intenso da Ponte Preta, tão poderoso, acabou perdendo a final de 77 para o Corinthians? Olha, eu acho que tem algumas coisas que prejudicaram a Ponte. A principal dela, eu acho que foi... não me recordo, tá? Se a Ponte vendeu o mando de jogo para o Corinthians para fazer os 3 jogos no Morumbi, ou se... já estava pré-determinado que os jogos seriam no Morumbi, entendeu? Mas não foi nenhum jogo em Campinas, né? Então eu acho que isso prejudicou um pouco a Ponte. Mesmo assim, nós conseguimos vencer um jogo, né? Segundo jogo. E o terceiro foi com dificuldade, né? Ele bate e rebate lá e tal, e acabou... o Basílio marcando. Mas também não foi fácil para o Corinthians, né? Eu acho que tiveram dificuldade. Foi uma loucura, não. Mas aqui o Vaguinho esteve aqui, como eu já te falei, e ele falou também do desequilíbrio que aconteceu com a expulsão do Rui Rei, que ninguém esperava. Ele, pelo lado do Corinthians, ele olhando, ele sentiu o Rui Rei completamente descontrolado. Como é que você, capitão do time, você estava lá, acompanhou tudo? O que aconteceu? Por que o Rui Rei foi expulso tão cedo? Como é que você pode explicar o que aconteceu naquela final? Então, eu acho que o Rui exagerou um pouco, né, das gesticulações, porque ele achava que ele tinha sofrido a falta, entendeu? E que o juiz inverteu, então ele é assim, o Rui. No dia a dia ele ele é assim, gesticula para tudo? Para tudo. Ele é um cara assim muito alegre, sabe? Ele é dessa forma. Mas ele também nunca esperava que ele fosse receber o cartão vermelho, porque até hoje... né, no primeiro tempo, somente por reclamar, você não vai receber o cartão vermelho direto, né? Entendeu?
E, então... Mas vocês não foram orientados? Porque o Dulcídio sempre foi muito explosivo. Sempre foi assim. A gente sabia do estilo dele. Mas, sei lá, ele não pensava. E muita gente fala que o Rui... os caras falam que se vendeu. Não foi nada disso, imagina. Como é que foi o vestiário? O Rui era um cara bacana, um cara idôneo, não teve nada disso, não. Entendeu? E como é que foi o vestiário? Como é que vocês receberam o Rui Rei? Depois, vocês perderam pro Corinthians, vocês foram pro vestiário. E o Rui Rei foi expulso. Ele teve então, mas assim, nós não jogamos a culpa nele. Não? Entendeu? Não, eu acho que a culpa maior que nós jogamos foi no árbitro. Entendeu? E não nele. Você reviu há pouco tempo esse jogo ou esses lances? Eu vi ontem. Que conclusão você ficou? Então o Dulcídio exagerou? Não, o que eu você acho achou? que os dois exageraram. Entendeu? O Rui exagerou nas gesticulações porque o Dulcídio estava muito longe. O lance foi dentro da área do Corinthians, né? E até eu que lancei pro Rui. Sim. E aí o Dulcídio não tinha passado do meio do campo ainda, entendeu? Então não dá para fazer uma leitura labial do que ele disse, o que falou, porque aquele dia, não sei se você sabe, mas o Matheus, ele distribuiu 50 mil apitos para o torcedor. Não lembrava, então, verdade. Assim, um barulho que eu queria falar com o Polozzi, com o Carlos, não conseguia falar, por causa do barulho do apito. Então, eu acho que o Dulcídio não entendeu o que o Rui falou também. Foi mais pelo gesto mesmo, entendeu? Pelo gesto. E o quanto pesou a expulsão do Rui Rei para você, hoje, pensando... Foi muito... Ganhar do Corinthians com 11 já é difícil aqui. Né, com aquela grande torcida, aquela massa, e aquela pressão de 23 anos sem ganhar um título. Então, pesou bastante, né, para o Corinthians, né, de ter que... então, nós, assim, sentimos bastante, né, de ter tido a oportunidade também de dar à Ponte Preta um título que ela nunca teve também. Verdade. Verdade? E o Corinthians não queria perder a oportunidade de 23 anos sem dar um título para a torcida, né? Mas agora, o plano tático da Ponte Preta, qual que era? O que vocês queriam fazer e o que não deu certo? No último jogo especificamente? Olha, eu, sinceramente, taticamente, eu não me recordo o que foi dito. Mas vocês tinham medo de quê? No Corinthians, vocês tinham medo de quê? Ou a preocupação maior? O que era? Qual era? Não, assim, preocupação... eu conhecia... Por exemplo, a forma do Geraldão jogar, ele era um cara não é de técnica, era de força, né? Mas era um cara perigoso. E o Romeu, pelo lado esquerdo, que era um cara driblador, um cara rápido, né? Que era, assim, no meu modo de entender, os perigos, né? O Vaguinho pelo lado direito, outro jogador rápido, né? Que também dava preocupação. Então, assim... O Basílio, né, que era um cara que dominava bem o meio de campo. Mas, assim, medo não pode ver que o jogador, se for ver o jogo novamente, foi um jogo tranquilo da Ponte Preta, né, sem cometer grandes erros, né? Porque, assim, falando de verdade, Oscar, olho no meu olho, machucado, meu tá machucado. Qual time era melhor, Ponte Preta ou Corinthians? Seu coração diz o que agora, depois de tanto tempo? Não, a verdade, eu não estou dizendo que... Não posso dizer assim, a minha opinião. Lógico, eu vou falar que a Ponte Preta tinha condições de vencer o Corinthians, entendeu? Total, eu acho agora, a Ponte Preta muito melhor. Tem jogo que o melhor perde, entendeu? Mas a Ponte, nesse jogo, mesmo com um a menos, ela... Né? Você vê que... Verdade. Criou chances. Criou chances, foi 1-0 somente. E jogou de igual para igual, mesmo sendo fora de casa. A Ponte não ficou defendendo. Verdade. Se for ver o lance, né? Ela jogou para ganhar. Né? Você tem razão. E aí você tem também um outro vice com a Ponte Preta, né? Você tem outro vice campeonato com a Ponte Preta, não tem? Tem. No Paulista. Então, explica... Esse aí eu não joguei a final, porque eu estava... contundido. Eu estava machucado, né? Mas qual a diferença de um time e de outro da Ponte Preta, que chegou e perdeu de novo a final, mas foi para São Paulo? Eu acho que esse time da Ponte foi um pouco remodelado, né? Já entrou jogadores mais jovens no time da Ponte, o Nenê Santana, o Juninho... acho que o Humberto,
Mas era competitivo também, né, Oscar? Sempre competitivo. O time da Ponte era sempre muito competitivo e fazia boas campanhas, né? Eu acho que a Ponte punha respeito. Não só que estou falando da Ponte, mas os times de Campinas, pode dizer né? o Guarani da mesma forma, né? Que os times grandes de São Paulo, ou do mesmo do Campeonato Brasileiro, respeitavam muito, né? É uma pena que as administrações fizeram que esses times não se mantivessem no topo, né? Mas, Oscar... A Ponte subiu agora. Subiu então, mas era para ter, né? Precisa ter um peso maior, né? Um peso muito maior que deveria ter. Eu também mas acho. agora, rapidinho também falar, olha que zagueiro que o Guarani perdeu, né? Então quer dizer que você foi fazer teste no Guarani e aí hoje você tem essa Ponte Preta carimbada no peito. Por que você não ficou no Guarani? Quantos anos você tinha? O que aconteceu, Oscar? Eu era muito, muito novinho, sabe? Foi eu... Quantos anos? Eu jogava lá no time de Monte Sião, né, no sul de Minas. Sim. E eu tinha pouca idade, 15, 16 anos, mas eu era titular do time da cidade. Entendeu? E nós fomos... e depois eu também jogava para Águas de Lindóia, que é ali ao lado, né, vizinho, 5 quilômetros. Então eu jogava para as duas cidades, e das cidades circunvizinhas. Mas fomos campeão das instâncias e estava assistindo lá o jogo, o seu Mário Juliato convidou para ir para Ponte Preta, e apareceu também o Guarani, entendeu? Lá nesse meu time tinha um jogador que chamava Edinaldo, entendeu? Fomos eu e ele para o Guarani, entendeu? Ele era um bom jogador, ele foi escolhido, e o Guarani pediu para eu voltar, entendeu? Posteriormente, mas eu nunca mais voltei, né? Por quê? Porque eu era um caipira, né? E queria ficar ao lado da minha mãe. Lógico, eu não queria largar Não, eu já tinha aí 16 anos. Então, mas não queria sair fora da família. Não queria sair da família, entendeu? E como é que o Juliato convenceu aí depois, quando eu fui na Ponte Preta também, e também não quis voltar mais. Tu queria? Aí acho que o senhor Mário Juliato ligou pro meu pai, e ele acho que combinou com ele, sabe? E me levou. Aí eu fui lá, meu pai falou que eu ia lá para conversar. Tá? Eu ia para conversar. Então ele foi, e eu fiquei lá na sala com o senhor Mário Juliato, que era o treinador da categoria de base. E aí ele falou, mas tudo bem e tal, então vamos... E você trouxe já a sua roupa aí para ficar aí com a gente? Eu falei, não trouxe. Eu já esperando que ia enrolar mais um pouco, né? Para ir embora. Para não voltar, entendeu? Para enrolar, para não vir. Aí meu pai falou, não, tá aí no carro a mala dele, eu trouxe. Aí não teve isso. Poxa vida. Aí eu tive que ficar, entendeu? E aí as coisas vão acontecendo, eu tinha que sair também de Monte Sião para estudar. Sim. Acabei, né, fazendo as duas coisas. Mas então, você se formou fisioterapeuta. Fiz terapia na PUC lá em Campinas. Então, mas mas antes disso eu fiz o colegial lá no Vila Gelinho, um colégio lá perto. Mas qual a perspectiva que você tinha se você continuasse em Monte Sião? Eu queria estudar, por quê? Porque eu não sabia até onde eu ia no futebol. Sim. Entendeu? E eu até aconselho os jogadores de hoje, os meninos de hoje, até dou o conselho para fazer a mesma coisa, né? Continuar. O certo é o estudo. O futebol, você não sabe até onde você vai. Se vai dar certo, se vai virar, né? Essa é uma coisa que depende muito dele, mas depende também de muitas circunstâncias, né? Sim. Na posição que você vai, tem uns 2, 3 lá que é melhor que você vai ter que esperar, ou não, muita coisa acontece. Uma contusão, né, que você pode tirar. Agora, então, mas a sua família tinha uma condição média? Você vivia bem lá em Monte Sião? Vivia bem, tinha condição média. O meu pai sempre foi, assim, um caminhoneiro, entendeu? Sim. E depois, ultimamente, quando eu fui na Ponte Preta, ele já estava trabalhando mais na região como táxi, né? Então... E sua mãe... A minha mãe era uma das pioneiras do tricô. Sério? Hoje, Monte Sião vive do crochê, do tricô, né? De malharias. Entendeu? Ela foi uma das pioneiras que incrementou, e elas, amigas dela, minhas irmãs e tal. E até hoje a família vive com isso aí do
do tricô. Olha que loucura. Agora, Oscar, se eu não fosse jogador, com certeza eu estava também tricotando. Estava tricotando? Estava fazendo tricô. Olha aí. Capaz. Agora, quem ficou fazendo tricô mesmo foi a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras te observou jogando super bem na Ponte, fez campanhas excelentes. E aí o Palmeiras ficou negociando com a Ponte por 2 anos, uma loucura, e aí acabou te perdendo. Porque aí quando for vender o Luiz Pereira e Leivinha para o Atlético de Madrid, aí vamos investir, vamos tentar pegar os dois, Oscar e Polozzi, aquela dupla sensacional que fizeram sensacionais mesmo. Aí Palmeiras perdeu tempo, você foi pro Cosmos. Por que você não foi pro Palmeiras, afinal de contas, cara? Falar nisso, eu acho, o jogador que eu admirava na minha posição era o Luiz Pereira, entendeu? Eu acho que era o melhor que... Por quê, Oscar? O que você via nele? Eu via nele... ele era... ali atrás ele era um cara que dificilmente era driblado, tinha aquelas saídas dele lá de trás que chegava até a frente, né? Então eu gostava muito do futebol, antecipava bem. Mas o que aconteceu? Naquela época, eu lembro que o Palmeiras queria levar a dupla da Ponte Preta para lá, que fez uma boa campanha. Você e o Polozzi eram sensacionais juntos. Aí... nesse meio tempo apareceu também o Corinthians. Verdade. E o Cruzeiro. Entendeu? O Cruzeiro você assinou. Eu assinei um pré-contrato com o Cruzeiro que se eu fosse sair, isso depois de conversar com o Palmeiras todo, né? Eu iria para o Cruzeiro, entendeu? Agora, isso para a Copa do Brasil, né? Aí nesse meio tempo apareceu o Cosmos, né? Porque naquela época é o clube que decidia se você ia ou não. Você não tinha força. A lei do passe. A lei do passe era do clube, então... Mas com o Palmeiras você conversou quantas vezes, Oscar? Eu conversei algumas vezes com o Palmeiras, vim aqui em São Paulo conversar com... Eu lembro, acho que era o Ripoli, que chama aquele italianinho que joga... Italiano, Nicola Rattioppi. Nicola Rattioppi. Nicola Rattioppi, isso é. Então eu estive com ele conversando. Tudo. Que era dupla. E aí acabou aparecendo... A Ponte não quis me vender, né? O Palmeiras trouxe o Mário Soto junto com o Polozzi. É verdade. Né? E apareceu o Cosmos, eu acabei indo lá para lá, porque acho que a proposta para a Ponte Preta também era muito melhor. Foi muito melhor ir para o Cosmos. E você chega no Cosmos, na época que o Pelé já tinha saído, né? Já tinha terminado a carreira, tinha ainda um grande apelo, mas você foi contundido, né? E você não conseguiu render lá. Eu saí da Ponte Preta com um problema aqui muscular, e que não tinha sido identificado, sabe? Eu sentia muita dor depois do jogo, precisava até Ninguém sabia o que era. Não sabia o que era. Os caras falaram, o cara tá bichado, né? Mas fui para os Estados Unidos. Como é que Cosmos você encontrou? Lá eles me levaram por Lenox Hill, o hospital muito famoso lá, e fizeram de tudo. Fizeram até cistoscopia aqui, porque a dor era muito aqui no abdômen. Mas era uma dor irradiada. Aí depois eu não joguei tudo que eu podia lá e tal, sabe? Que time que era aquele? O que você encontrou? Não, eu gostei demais. Eu não queria voltar, porque eu e o Romerito, quando o Romerito se apresentou junto comigo. Até moramos juntos lá. Que legal. Entendeu? Sim. É um cara muito bacana. E aí não conseguia jogar, mas joguei lá com o Carlos Alberto Torres, com o Seninho, um português, o Beckenbauer. Poxa vida. O Neskins, que era também um meia do holandês, né? E o Schinager, o Jorge Schinager, né? Ou seja, eram mais o Romerito, como eu disse, então era um time bom, um time que dificilmente perdia, sabe? E se ganhava muito dinheiro lá, Oscar, né, em relação ao Brasil, né? Eu acho que em relação ao Brasil, sim. Eram salários bons e em dólar, né? Então, e o projeto qual era e o que o Cosmos queria? Porque o Cosmos também teve um dia que eu estava fora do jogo, né, com problema de contusão, e eu fui assistir o jogo lá no campo, e ao meu lado sentou o senhor Jorge Salma, que é um diretor que era diretor aí do São Paulo, entendeu? Aí conversando com ele, ele falou assim, você não vamos voltar lá para São Paulo e tal. E eu, a princípio, não queria voltar, não para São Paulo, para o Brasil, né? Que queria fazer minha carreira fora e tal. Porque era muito bom lá o Cosmos, era uma maravilha.
e gostava demais lá. Mas aí ele acabou me convencendo, entendeu? Mandaram uma proposta e Mas convenceu o que ele falou? Eu vim para conversar, entendeu? Aí me levaram para falar com o presidente, entendeu? Me trataram muito bem e tal, aquele negócio, sabe? Eu acabei aceitando. Não digo que foi assim, uma coisa ruim para mim, foi uma coisa boa também, né? Mas foi dessa forma, né, que eu vinha jogar no São Paulo. Porque o São Paulo também, quando você veio, ele tinha uma estrutura muito forte na época, também já era... Sim, era um time moderno. O time era bom, tinha aí muito bons jogadores. Então foi dessa forma que eu vim jogar no São Paulo. Em princípio, né, não estava pensando nisso, né, mas fui convencido, não me arrependo, né. Então, mas que São Paulo que você formou, hein? E aí você vem, aí tem um uruguaio que era um meia, que tinha um monte de dor, aí o Carlos Alberto Silva descobriu a fórmula mágica. Conta, Oscar. O Dario, a melhor dupla da história de São Paulo. O Dario, quando eu cheguei, ele foi contratado como meia, sim, entendeu? E o Dario, ele é grandão, ele né? E é um cara muito raçudo, né? Aquela raça uruguaia e tal. Mas ele estava assim, desde quando eu acompanhava de lá, dos Estados Unidos, mesmo aqui, quando ele chegou, ele teve dificuldade para jogar, não estreava, ficava 2 jogos fora e tal. Sempre com esse problema de lesão, né? Lesões, O famoso Mr. Dolor, né? Aí, todo mundo chamava de Dolor. Quando eu cheguei, o período dele era dar dolor. Porque ele não falava bem português, sim, aí os caras imitavam, né? Tem dolor cá, dolor lá. E assim, como é que foi? Mas quando aí eu vim, e o Carlos Alberto Silva era o treinador. E aí resolveu trazer o Dario para trás, de quarto zagueiro, né? E aí ele foi muito bem no treino, entendeu? Porque o Dario, ele sabia sair jogando, porque ele era meia, né? Ele era forte, e de cabeça subia muito bem de cabeça, entendeu? Então, assim, nós, né, as coisas que eu tinha, a gente completava. Ele me cobria e eu cobria às vezes dele. Você tinha velocidade? Eu tinha velocidade e ele não tinha tanto. Então eu fazia as coberturas, né, mas ele saía mais jogando, porque ele tinha mais habilidade. Então, assim... E dos títulos... Que deu certo. Super certo. Dos títulos que você ganhou no São Paulo, qual que te deu mais prazer? Qual que time que você falou? Esse é o grande time meu do São Paulo, que eu joguei no São Paulo. Eu acho que foi... Assim, todos eles, lógico, não quero menosprezar nenhum, nem companheiro, lógico, também, né? Mas, assim, eu acho que nós fizemos um time bom mesmo, com a chegada do Careca, né? Com o Serginho, lógico, o Serginho foi fundamental em todos os jogos, mas, assim, quando o Cilinho chegou, o Cilinho montou um time muito bom com o Miller, com o Silas, com o Sidney, né? E eu acho que foi um timaço do São Paulo. Qual que é o teu jogo? Jogava fácil. Sim. O teu jogo inesquecível pelo São Paulo? O que te deu mais prazer? Que te ganhou o coração, São Paulo? Olha, acho que foi na minha estreia contra o Palmeiras. Foi 4-0. 4-0, foi um jogão. E deixou boas lembranças. Mas, assim, ao todo, né, não tenho dizer para você que esse jogo aqui não foi bem e tal. Acho que... Não, um jogo que para você, tipo, se tivesse que representar, olha, na sua vida, você vai lembrar pro resto da vida. Não tem uma partida? Olha, essa partida eu tive mais prazer em ganhar com o São Paulo, um título inesquecível, um paulista. Enfim. Então, rapaz, eu não tenho, assim, lembrança de você é muito mal acostumado, você ganhou muito. Não é que a gente acaba, com o tempo, acaba esquecendo, né, alguns detalhes, né? Mas o que o São Paulo tinha de especial na época? Que clube que era aquele? Que clube que você encontrou? Eu acho que um clube tinha bons jogadores, né? Tecnicamente era muito bom. O ambiente é sempre sadio, né?
e tinha bons profissionais, né? Então eu peguei ali, por exemplo, o professor Bebeto, que eu acho que tem que ser lembrado, que era um cara formidável. Preparador físico. Preparador físico, deixava a gente, sabe, voando, né? Eu acho que foi muito importante na minha carreira, e acho que de todos também. O ambiente do São Paulo era muito, muito bom, né? A gente tinha bom relacionamento com a diretoria, sabe? Era um pessoal bacana, né? Então, o São Paulo naquela época cheirava título, era um clube acima, assim, a gente achava que, nossa, o Corinthians amador, Palmeiras amador, diante da organização do São Paulo. Ao longo dos anos, você acompanhando de perto o São Paulo, você é um grande ídolo do São Paulo, sem dúvida nenhuma, mas o que foi acontecendo com o São Paulo nos últimos tempos, Oscar, na sua avaliação? Que perdeu isso? Então, eu não tenho como avaliar 100%, porque eu não vivo o dia a dia. Mas entendeu? como torcedor, a impressão, tua vivência, o que te diz? Eu acho que talvez possa pecar um pouco nas contratações, né? Hoje você vê o time do São Paulo, no jogo passado, até perguntei para o cara que estava assistindo comigo, Sim. São Paulo acho que tinha a maioria da formação eram estrangeiros. Tudo estrangeiro, entendeu? Verdade, sim. Então eu acho que tem que olhar mais por esse lado, né? Não sou nada contra estrangeiro. Eu também joguei fora, né? Mas eu acho que metade do time estrangeiro, alguma coisa está errada, né? E o São Paulo sempre teve uma base maravilhosa de Cotia, né? Tem tudo aquilo lá, né? Eu acho que não está aproveitando tudo que pode, né? Agora, quando você vê esse futebol atual, com os garotos saindo com 12, 14 anos para fora, 15 anos, 18 anos, já tem 2, 3 empresários. Como é que você analisa na tua época? Quando é que você começou a ter empresário? Você teve empresário? Como é que foi? Eu nunca tive empresário. Nunca teve? Não, nunca tive empresário nenhum. E sempre negociou bem, você acha? Aliás, não tinha, né? Acho que tinha o Juan Figer, que era um cara, mas ele não ia atrás de ninguém. Ele ia atrás do clube. Ele fazia negociação, entendeu? Clube para clube. Mas era fácil para você negociar? Com lei do passe, com tudo? Você foi enganado algumas vezes? Não. O Juari disse que foi enganado assim, algumas vezes. Mas como é que é para você? Não, para mim, eu nunca fui enganado. Eu sempre fui desconfiado. Mas assim, não vi nenhuma Mas era difícil. Para o jogador era difícil, né? Porque você vai negociar com 2, 3 dirigentes vividos, para que você é equilibrado, se você teve uma formação de família, educado e tal. Agora, jogador que não tem formação nenhuma, deve ter sido difícil. Pode ser, principalmente, mas hoje, né? Hoje tem a lei do passe, né? Então, o jogador, se você não der esse salário maior para ele, porque ele tem o valor do passe dele é X, então ele não pode ganhar um salário pequeno se o valor dele é grande, não é verdade? Então, hoje tem que ser equiparado, né? As duas coisas, né? Duas pontas. Entendo. Né? Quantas vezes você ia ganhar mais se estivesse jogando hoje, Oscar? Puxa vida, acho que... O Zico já quase chorou comigo. Eu falei com ele na Copa 2006, ele falou, se eu jogasse hoje... Isso em 2006. Se fosse hoje, quantas vezes mais você ganharia? Umas 15, 20? Eu acho que... Olha, eu acho que umas 20 vezes mais. Então, e olha que o nível técnico hoje está bem abaixo. E Oscar, por que o Brasil não ganha mais Copa do Mundo? Então, é que o futebol hoje está muito competitivo, entendeu? Tá bastante competitivo, né? Não é... E outra coisa também, né? O Brasil não está jogando mais o futebol brasileiro. O Brasil está jogando futebol europeu, né? Como assim? Explica, por favor, Oscar. Taticamente, o Brasil copiou muito o europeu, né? Nesses cursos o que hoje o treinador é obrigado a fazer o curso. Da CBF. Da CBF, que a CBF recebe da FIFA, entendeu? Que é aquele tipo de treinamento que faz aqui no Brasil, faz também na Europa. Sim, eu fiz o curso na Europa, entendeu? E aí depois eu vejo lá no meu resort os clubes que vão treinar,
é os treinos que eles dão lá, entendeu? Então, não estou dizendo que seja ruim. Mas tipo, não, a gente copia o que eles fazem. Mas é mais força, é mais físico, entendeu? E hoje, se eu jogasse, para mim seria melhor. Por quê? Por quê? Porque antes você jogava no 4-2-4 ou 4-3-3, entendeu? Tinha mais espaço. Hoje é no 4-5-1, né? 3-4-3, mas assim, então o meio de campo ficou mais povoado, ficou com mais gente. A zaga. A bola para chegar até a zaga vem mais fácil. Né? Só você se posicionar bem, você não precisa ter você dificilmente vai estar no mano a mano com o jogador hoje, o zagueiro, né? Então ficou mais fácil. E você acha que então o diferencial do Brasil foi esquecido? Que era a técnica, era o improviso? Ou como é que você vê? Eu acho que o improviso nitidamente. E também, eu estava falando, não completei, mas os treinadores hoje não querem que o jogador drible. Então, ele pode ver, é 1 ou 2 toques na bola. Toque e passa, toque e passa. E você não enfrenta mais assim. Os últimos nós tivemos aí o Estevão, né, o Robinho, são jogadores que ainda, né, o Rafinha, que ainda tenta no mano a mano, né? Mas são exceções, você tem razão. São exceções, senão e o treinador nem gosta, quer que toque, passe, receba na frente. 2 toques na bola só. Então, quer dizer, o Brasil voltar a ganhar a Copa do Mundo, você acha que precisa o Brasil voltar a descobrir o Brasil, você acha, teoricamente? Eu acho que, mesmo assim, nós temos grandes jogadores e não estou criticando os jogadores, não. Estou dizendo só da forma de jogar, que nós perdemos a característica brasileira, né? Mas nós temos bons jogadores, temos um time bom que, dentro das competições, eles, acho que têm inteligência e capacidade, né, de se safar, né, da marcação. Mas então, Oscar, você acha que com o Ancelotti o Brasil já pode ganhar a próxima Copa ou teve pouco tempo a trabalho? Como é que você vê isso? Um italiano comandando a seleção? Acho que pouco tempo ele teve, assim, não vai dizer que ele com esse tempo ele já é suficiente para ele ganhar a Copa, não. Eu acho que ele vai ter sucesso a hora que ele pegar o time, né, que for para a Copa do Mundo, ter lá um mês, né, um mês e meio, né, para ele trabalhar, aí sim eu acho que possa ter resultado. Pegando um time hoje, treinando, fazendo um treino, 2 treinos para jogar, não por mais que os jogadores compreendam, né, aquilo que ele pede, mas ainda precisa ter aquele entrosamento, né? Entrosamento você não pega somente assistindo o treino, assistindo pela televisão, né? Você tem que praticar para você ficar hábil e conseguir. Então, mas você acha que dá tempo para ganhar a Copa agora, já o ano que vem, 2026? Eu acho que dá. Você acha que dá? Eu acho que dá. O Brasil tem potencial, eu creio. Bom, tá bom. Então tá bem otimista, Oscar, porque eu vou te falar, viu? Lá da mas você não vê também as outras seleções, a não ser, por exemplo, a Argentina, que também é um time, uma equipe boa, né? Mas eu comparo muito, por exemplo, eu assisto muito, gosto de assistir o futebol europeu, o inglês principalmente, né? Que eu mais gosto. Então, os clubes europeus, eles têm muitos estrangeiros. Tirando aqueles estrangeiros também, eles também têm as dificuldades deles, entendeu? A Itália, então, a Itália, pois a Inglaterra. Mesmo, sim. A Inglaterra praticamente é estrangeiro, né? Mas quando eles vão com os deles, aí eu acho que o Brasil leva vantagem. Bom, perfeito, bom, ótimo raciocínio. Agora, Oscar, para a tua vida, assim, quando você analisa como jogador, assim, você foi mais feliz onde? Na Ponte Preta, no São Paulo, no Cosmos? Ou onde você teve mais prazer e onde você foi o melhor Oscar? Onde você foi o melhor Oscar? Eu acho que eu fui melhor na Ponte Preta, tive um desenvolvimento bem interessante, né? E também no São Paulo. Eu não posso dizer do Cosmos, porque estive lá, mas eu te machuquei também.
Mas qual a diferença do Oscar da Ponte e do Oscar do São Paulo? Você analisando agora com calma. Rapaz, onde você tinha mais confiança? Onde você tinha mais sentia mais em casa? Eu acho que no São Paulo eu já estava mais maduro, entendeu? Eu já tinha mais tranquilidade para sair lá de trás jogando, entendeu? Eu acho que os dois, né? Não, seus desempenhos foram sensacionais. Mas agora os seus companheiros. Como é que é jogar com o Polozzi e como é que é jogar com o Dario Pereira? Porque teoricamente falar, os dois eram mais técnicos, você era mais virilidade, mais velocidade. Qual a diferença entre o Polozzi e o Dario Pereira? Pronto. Olha assim, o que eu falei. Geralmente, a dupla, da falta de uma coisa, você tem, da falta que você não tem, ele Sim. cobre. Mas, no caso do Dario e o Polozzi, eles são meio parecidos em termos de velocidade. Entendeu? Os dois não tinham assim, tanto velocidade. Mas qual que era mais Não que eram lentos, né? Sim. Mas eles tinham mais dificuldade. Agora, o Dario, sabe, a antecipação dele, a impulsão, a técnica, né? O sair jogando, ele era... E outra coisa, né? Sempre sério, sempre... Né? Dividindo, ganhando as divididas, né? O Polozzi era um jogador puramente técnico, entendeu? Ele era bem técnico, saía jogando também. Assim, e o que eu sabia fazer era isso, né? Era chegar, antecipava, bolas altas, entendeu? Mas não tinha habilidade de passar do meio do campo para... Na Ponte Preta eu não tinha. E não exigiam, entendeu? Também. Depois eu fiquei mais experiente, tal, fiquei mais calmo, tal, e você vai vendo que você pode abusar um pouco mais, né? Agora para pensar, é muito engraçado. Tem uma frase que você falou que em 82 o Luizinho, também muito técnico, mas não gostava de cabecear. Então, como é que um zagueiro tão importante na seleção não gosta de cabecear? E você tinha que cabecear pelos dois? Você desdobrar? Como que era isso? Não, eu não falei isso que o Luizinho não gosta. Você falou que não gostava. Não gostava. Não é que ele não gostava, é que ele, nas bolas altas, eu que era chamado, que saía e que dividia no ar as bolas altas, né? Mas tem muitos zagueiros que não gostam mesmo de pôr a cabeça, não. Entendeu? E Oscar, como é que a gente acha que o destino também age? Agora mesmo eu peguei um garoto que lá para o meu clube lá do Brasil, que veio do Senegal. Entendeu? Ele tinha estava até no São Paulo, tinha 1,93 m, entendeu? Era volante. O São Paulo tentou botar ele de zagueiro, um outro time que ele foi queria botar ele de zagueiro, e ele não queria jogar de zagueiro. Aí o que eu descobri, treinando com ele, que ele não gosta de cabecear, entendeu? Então perdeu algumas oportunidades, porque tem medo, sei lá, não gosta de pôr a cabeça da bola. Que doideira, que louco. Olha, então, mas eu estava falando também do destino. Olha como o destino foi bonzinho com você. Não te levou para o Palmeiras, te levou para o Cosmos, depois foi parar no São Paulo. Enquanto isso, seu grande amigo Polozzi foi parar naquele Palmeiras, um horror naquela época. Como é que vocês conversavam? Vocês são amigos até hoje? Como é que... Porque o Polozzi também, tipo, ele sofreu naquele Palmeiras, viu? Só não tinha Oscar do lado dele, não. Ele passou por apuros, eu lembro bem. Ele passou por apuro e também depois se lesionou seriamente, né? Foi falta de sorte, mas... Não, sabe que naquela época a gente não tinha celular, né? Então não tinha tanto contato. Perdemos o contato. Quando encontrava com ele era somente no final de ano, que fazia jogos de Mas final ele era de um ano. jogador especial também, não era, Oscar? O Polozzi era um jogador especial, não era? Ele está jogando até hoje, agora é atacante. Até mandei uma mensagem para ele ontem, falei, vou te marcar. Então, mas agora, a qualidade, quando todo mundo lembra da dupla Oscar e Polozzi, você acha que, de alguma maneira, assim, você é sempre lembrado, olha, o Oscar e tal, mas o Polozzi, de alguma maneira, ele acabou, tipo, ficando um pouco menosprezado pela imprensa, assim, tipo, ou não tão levado, porque você... Não, é que o Polozzi, ele foi pro Palmeiras, ele estava indo bem e tal, né? Mas ele teve contusão. E na Copa também ele foi, mas ele não jogou, né? Então,
Por isso que para aparecer, você tem que jogar, né? Não tem outra forma, né, de fazer a sua carreira somente no banco e torcendo, né? Tem que jogar. E Oscar, você sempre foi capitão por onde você passou. Você acha que a sua personalidade séria, sempre séria, eu lembro de qualquer entrevista com você, sempre você sério, determinado e tal, e isso pesou para você ser capitão por onde você passou? Eu acho que talvez seja isso, né? Assim, a minha forma de ser, eu sempre fui mais retraído, né? Talvez tenha... Não, mas você possa de confiança. Possa passar assim uma imagem mais de confiança, né? E Oscar, como é que... No São Paulo você viveu glórias, foi campeão várias vezes, mas também teve alguns problemas quando estava chegando próximo de você encerrar a carreira e ir para o Japão. Você sempre teve personalidade muito forte. Como é que você teve alguns choques lá que as pessoas falam? Ele teve um choque com o Zé Carlos Serrão, teve discussão com o Silinho. Como é que foi? Que discussões você teve que hoje, você analisando, você não teria ou precisou ter, Oscar? Não. O Zé Carlos Serrão é meu amigo, eu nunca tive problema com ele. Ele era auxiliar do Silinho, sim, qual é o treinador, embora nessa fase aí, eu já estava para encerrar a carreira no São Paulo. Eu tive lá uns atritos com o Silinho, eu machuquei, e depois o Silinho não queria me botar de volta para jogar e tal. Aí apareceu o Japão e eu acabei indo. Mas eu considero, embora tenha reclamado com o Silinho, eu considero o melhor treinador que eu tive. Melhor? O melhor que eu tive, entendeu? Por quê, Oscar? Porque ele é um cara... estrategista, entendeu? Ele estuda o adversário naquela época já, né, que eu estou dizendo, entendeu? Então ele dava assim as coisas mastigadas para o jogador. E outra coisa, né? Ele era tão importante que quando ele ia dar a preleção dele, ele punha o campo, né, aqui em cima da mesa, sim, entendeu? E ele ficava todos nós em volta da mesa em pé. E ele mexia numa peça, entendeu? Porque nós fazíamos isso dentro do campo. Aí ele queria saber se entendeu. Então ele vinha aqui e falou: fulano, quando a bola estiver aqui, quem é que está marcando e onde você vai estar? Entendeu? E você tinha que mexer a peça e mostrar onde você estava. Você mexia errado, ele falava: Ah, tá bom, olha aí o adversário. Bom. Mas... ele era assim muito ligado ao esquema tático, né? Ele é muito... E fora os treinos loucos aqui, que também ele fazia... Não era louco, para cruzar, para não olhar você sabe o jogador. Sabe uma coisa? Explica. Esses treinos do Silinho, na época do Milho, do Sirius, do Careca, tal, que tinha um time que era os Menudos, né? Que foi chamado naquela época. Eu cheguei até a pedir para o São Paulo para eles gravarem o treino, entendeu? Lá no Morumbi, sim, entendeu? Os treinamentos do Silinho. Então eu gravei tudo para mim, entendeu? Nossa. Porque eu tinha intenção de ser treinador, eu queria aprender o que ele fazia, o que ele estava fazendo, entendeu? E cadê essas fitas? E essas fitas eu emprestei para o São Paulo. Depois o Geraldo, que era lá da base, ele me emprestou, pediu emprestado, eu dei, e depois ele faleceu. Então deve estar lá no São Paulo. Porque são joias, né? E essa aí é uma coisa que vale a pena correr atrás, porque é uma aula, uma né? relíquia, é uma aula, né? Então, eu lembro, o Miller veio aqui também, ele falou, os treinos que o Silinho dava, às vezes deixava a gente de queixo caído, que ninguém imaginava. Você tinha que cruzar sem olhar para um lado, ele colocava uma venda. Que coisa mais doida! Mas enfim, mas era a metodologia. Agora, Oscar, como te enrolaram no São Paulo, né? Porque você deveria ter sido o substituto do Tele Santana, ele te chamou para isso, aí só que ele não queria largar o osso, porque ele não parava de ganhar. Conta, Oscar. Eu fui procurado pelo Tele, né, pela diretoria de São Paulo, na época o doutor Jaime Franco, Fernando Casal Del Rey. Eles foram em casa conversar comigo e tal, e eu aceitei.
Fui com o Tele. Mas aí eles queriam assim, o Tele vai ficar mais esse ano, ele vai parar e você assume. Sim. Né? Mas o time não perdia e ganhava título. Então o Tele também, né, lógico, a pessoa pedia, ele acabava continuando. Mas eu não estava fazendo pressão, porque eu estava muito bem lá. Você estava na base, né? Não, eu estava com ele. Ah, você era auxiliar? Durante, quando eu estava auxiliar dele. Quando chegou no final do ano, o São Paulo me pediu para comandar o Sub-20 na Taça São Paulo. Sim. Então foi aí que eu fui na Taça São Paulo, perdemos nos pênaltis para o Vasco na final. E então apareceu uma proposta para mim do Japão, né? E aí eu pedi para o São Paulo me liberar e eu acabei indo, né? Fazer a carreira fora, entendeu? E no meu lugar ficou o Muricy. Então, tudo que o Muricy viveu, talvez não sei, você. né? Tudo mas foi assim, né? Que aconteceu. Não saí de bronca dele, não. Pelo contrário, né? Fui sempre amigo dele, não teve problema nenhum. Agora, Oscar, quando você foi se caminhando para o final da carreira, eu queria também, antes disso, você falasse, por favor, da Copa de 86. Você participou daquela Copa de 86, né? Você acabou não jogando, mas que ambiente era aquele? Que diferença teve? E quanto foi frustrante para quem disputou 82 também perdeu 86? Então, 86 nós fomos no México. Daí eu saí também como titular, aliás, era capitão do time, tudo, né? E aí, num determinado treinamento, eu acho, né? E o Falcão também deve achar, né? Foi o motivo que eu saí do time. Por quê? Porque a gente ia começar a Copa e não tinha definido o time ainda, né? E aí o que aconteceu? Depois de um treino lá, eu, o Falcão, que estava na seleção lá, mais o Milho, o Careca, o Ciro, tinha acho que 5 do São Paulo na seleção, né? E aí nós estávamos, depois do treino, fazendo a jogada ensaiada que o Cilinho fazia. Entendeu? E o Tele ficou bravo com isso, entendeu? Ele de longe, nós percebemos que ele estava olhando. Nós também, não sabia a cabeça, não pedimos autorização, nada para ele, fazendo a jogada que fazia no São Paulo com o Cilinho, entendeu? E ele não gostou, acabou tirando eu, o Falcão, acho que eram os mais velhos, né? E acabou, ele pensou que fosse desrespeito. Estou dizendo, justamente. Pode ter sido que foi um erro meu, do Falcão. Eu acho isso, não sei, não conversei com o Falcão se ele pensa o mesmo, né? Mas eu achei que foi por causa Porque foi motivo. Um choque mesmo, que você perder a posição, foi um choque, eu ainda Falcão, lembro. Né? Então, mas como é que é? E esse treinamento que vocês fizeram do Cilinho? O que vocês fizeram lá no México? Então, era assim, as jogadas ensaiadas que acabei de dizer para você que nós gravamos, que a gente fazia fácil lá no São Paulo. Porque o Tele também era meio ortodoxo, né? Ele não era de criar muita coisa, não. Quer dizer, ele então, sabia montar um time. Eu acho que foi por isso, mas eu levei numa boa, não quis estragar o ambiente, ficamos colaborando, entendeu? E como é Tanto que depois que eu voltamos, que ele convidou para trabalhar com ele. Então, pois Então não teve mágoa. Não, lógico que você não ia sabotar o ambiente, mas como é que foi acompanhar a Copa como reserva, você com seu potencial gigantesco, e vendo o Brasil perder a Copa? Como é que foi duro para você? Porque são duas emoções diferentes. Como é que foi a trajetória de 86 para você, Oscar, aquele time? Porque vendo de longe parecia um time irregular. Mas por exemplo, na minha substituição foi o Júlio César, que foi bem, era mais jovem e tal, né, foi muito bem. Do Falcão foi o Elzo, né? Sim. Que também fez uma boa Copa. Mas era um time inferior a 82, né? Isso eu acho que sim. Entendeu? Então, mas e por que o Brasil caiu em 86? Eu acho que no 86... com todo respeito, né, ao Tele e à comissão técnica daquela época, foi uma coisa que aconteceu errado. Já saiu daqui em cortar o Renato Gaúcho e o Leandro. Também. Como é que foi para vocês? Eram dois jogadores importantes. Aliás, o Leandro estava no meu quarto, lá na toca, quando aconteceu.
É mesmo? Então conta então o que você viu. Conta, vai que Não, ninguém sabe, que, Oscar, por é favor. o seguinte, nós íamos viajar para o México, né, para a Copa, e o Tele deu, nós íamos viajar no domingo, o Tele deu o sábado, o dia todo do sábado, para o pessoal sair, ir para casa, e voltar até às 10 da noite. E deixou lá o cara lá na Toca da Raposa, da portaria, anotar o nome se chegar alguém atrasado. Entendeu? Aí o que aconteceu? O Renato chegou depois, ele anotou, né, e contou para o Tele. Né? E o Leandro pulou o muro. Lá a Toca tem a rua de frente, a rua passa ao lado que fica os quartos. O Leandro pulou o muro e já caiu dentro do quarto, que eu estava também. Entendeu? Aí o que acontece? E ele chegou embriagado, que os caras falam, até ele falou que já tinha bebido muito mais. Você não estava no seu quarto, não me recordo. Deixa de ser fofoqueiro, Oscar. Você não é pipoqueiro. Não me recordo mas mesmo. Tudo bem. Mas tá bom, aí chegou o Leandro, e aí? Aí chegou o Leandro e ficou na boa, né? Falou por que tinha por lá, que estava fechado lá à frente, né? Eu não queria passar. E o Renato foi peitar, entendeu? Aí o cara anotou e o Tele ficou sabendo e foi risco, cortou ele da viagem, né? O Leandro estava junto, não quis deixar o Renato sozinho e também falou que não ia. Então nós perdemos de cara aí 2 jogadores importantes. Se tivesse ido, teria ajudado muito. Talvez teria ido mais longe. E como é que vocês souberam que os dois não que o Leandro nós soubemos no aeroporto. Vocês tentaram ligar para convencer ele para... O Zico tentou, o Zico foi na casa do Leandro, mas disse que se o Renato não foi, se manter o corte dele, ele também não iria. Então acabou não indo. E como é que foi o ambiente para vocês? Vocês ficaram chocados? Vocês ficaram chateados? Porque também eles eram muito queridos por vocês. Vocês tinham um grupo próximo, né? Eram duas pessoas maravilhosas, né? O Renato e o Leandro. Como eu falei, o Leandro estava ali no meu quarto, a gente tinha bastante afinidade. Mas depois dos cortes, o Tele reuniu vocês, conversou? Ou como é que foi? Ele falou porque o motivo, né, que aconteceu, né? A gente vai falar o quê? Não está errado? Mas você tem razão. Aí contratou né, veio o Josimar, né? Mas assim, tudo é tenso, né? Para uma Copa do Mundo acontecer isso, logo na chegada, Oscar, na saída. Né? Você que hoje tem, né, você tem essa experiência, essa vivência toda e tem poder de analisar até muito melhor na época que não estava envolvido emocionalmente. Era para cortar? Eu acho que não. Podia dar uma dura para ele e falar, ó, quando chegar lá você vai dar, exemplo, vai lá dar 10, 20 voltas no campo, ou vai fazer isso, aquilo, fazer um treino mais duro, sei lá. Né? Mas não precisava ter cortado, que atrapalhou. Né? E, Oscar, então, como é que você viu, só para terminar esse período de 86, foi muito mais dolorido estar fora, vendo o Brasil perder, ou como é que foi para você? Só você. Para mim foi mais dolorido, ficar, você não poder contribuir, né? Você só pode pensar e conversar com os jogadores, né, ouvir, mas você não... Como é que foi aquela noite contra a França? O Brasil caiu contra a França. E para você, como é que você tentou consolar as pessoas que perderam pênalti? O que você fez como líder que é? Olha, eu me recordo que quando perdeu, acho que foi no mesmo dia ou à noite que nós retornamos. O Tele deu liberdade. Quem quisesse voltar, voltava. Quem quisesse ficar lá ou ir para os Estados Unidos, entendeu? Então, Mas no vestiário você fez o quê? Não me recordo. Você não lembra? Não lembro. Mas porque foi um dia pesado, né? Sem dúvida nenhuma. Perdeu uma outra Copa. Uma desclassificação, né? E foi tenso, né? Poxa, e agora... Como é que foi o teu período no Japão como jogador? Porque você foi um dos primeiros jogadores brasileiros a ir para o Japão com um time quando eu fui, tinha alguns brasileiros lá que foram jogar há muito tempo lá, trabalhavam e jogavam, né? Ainda não tinha uma liga profissional, era semi-profissional. E eu, nas minhas Copas aí que eu joguei, eu conheci um senhor, o senhor Sugimoto-san, que acompanhava a seleção, adorava o futebol brasileiro. Então, depois da Copa lá do México, ele
ficou trabalhando para me levar para lá, entendeu? E aí me mandou uma proposta, entendeu? Eu estava já saindo do São Paulo, né? E acabou que deu certo de eu ir para lá. E que Japão que você encontrou e como é que foi? Foi bom para você? Lógico, financeiramente foi excelente, mas como é que foi por ser humano, Oscar? Pô, um país novo, cultura nova, como é que foi para tua família? Então, no início eu estava recém-casado, né? Tinha uma filha pequena e mais um menino, não tinha a terceira, não tinha nascido ainda, mas ela tinha uma só, né? E o meu time chamava Nissan, sim, né? O Nissan. Que era o Nissan, que hoje se chama Yokohama Marinos, né? Depois da Copa de 2002, né? O Japão e a Coreia, os times passaram a ser profissionais e mudaram os nomes, entendeu? Então, o meu Nissan virou Yokohama Marinos, né? Yokohama, que para quem não sabe, fica do lado do rio e Tóquio fica do outro lado, né? Então, são assim, uma ponte somente que muda. Mas, e a vida, o dia a dia, mas foi o muito, idioma? foi muito bom, né? O Japão, para mim, foi ótimo. Eu gostei demais, o time era bom, entendeu? Pelo Nissan, acho que ganhamos 8 campeonatos. Poxa, né? vida. Contando com o que eu joguei 2 anos, fiquei mais 2 anos como treinador. O meu treinador, o seu Campos-San, ele foi convidado para a seleção e aí ele me indicou para ficar no lugar dele. Então, eu já conhecia os jogadores, então foi uma passagem bem tranquila, porque o jogador já conhecia, já estava habituado com ele, então foi que nem o treinador do Flamengo aí, o Felipe Luiz. E o Jesus. O Felipe Luiz aí, né? Sim. Que parou e já... Então eu já conhecia, foi fácil. Agora então, Oscar, você sempre um homem, todo mundo sabe, sério, uma carreira limpa. Como é que foi o tamanho da sua decepção trabalhar como treinador no Brasil? Porque eu analisei algumas histórias suas, assim, tipo, você teve algumas decepções fortes. Me conta esses bastidores, Oscar, porque as pessoas precisam entender até como é difícil. Mas aqui eu trabalhei, como disse, no São Paulo, né, como auxiliar do Tele, depois na Taça São Paulo. Trabalhei um pouco no Guarani, sim, entendeu? E no Cruzeiro. No Cruzeiro foram 5 partidas. Coisa pouco, mas... Então, mas me conta, o que faltava de estrutura? Como é difícil para um cara sério trabalhar como técnico aqui, como você? Então, assim, a cobrança é muito grande, né? E eu podia ter ficado no Cruzeiro, não fui dispensado, eu pedi para sair. Mas com 5 jogos, o que aconteceu? Porque nós perdemos um jogo, empatamos, que precisava ganhar contra o Grêmio, né? E eu acho que foi pela Libertadores. E fomos desclassificados, entendeu? Então aí... A cobrança foi muito pesada? Foi pesada, muito grande. E a cobrança, a gente não tem ideia, Oscar, afeta como? A pessoa, a família, afeta como? A família, afeta você quando você sai na rua, né, a pessoa te insulta, né? Você passou por isso? Te xinga? Passei, lógico. Entendeu? Mas não gostei, por isso que eu falei, aqui eu não quero trabalhar, vou ficar doente, né? Entendi. E lá no Japão, não, você perdia jogo, né? Dificilmente perdia, mas quando perdia, o pessoal vem educadamente pedir autógrafo, né? Não tem esse negócio dessa cobrança muito grande. Tinha um respeito também, né? Aqui não tem respeito. Na Arábia Saudita também da mesma forma. Porque você trabalhou em times fortes na Arábia. Então, eu achei melhor fazer minha carreira fora do que aqui, né? Aqui você entende o que está falando, entende o que está escrevendo. Mas Oscar, você também foi um dos pioneiros a criar um centro de futebol, um centro muito profissional para descobrir garotos, para descobrir jovens valores. Conta como é que você teve essa sacada e como é que está hoje, como é que foi ao longo dos anos isso? Por que você começou com isso e como é que está hoje? Eu tive a ideia que eu recebi lá entre Águas e Monte Sião, um terreno, até comprei uma parte dos meus tios também, para fazer um centro de treinamento. E
E as coisas estavam evoluindo bem, entendeu? Que estava trazendo muitos pessoal trazia 50, 60 chineses, desculpa, coreanos, que ficavam lá comigo, né? E depois eu acabei criando um clube, foi acho que o primeiro ou segundo clube empresa do Brasil, né? Mas a ideia, no início, até era subir, entendeu? Mas o estádio, por exemplo, lá em Águas do Lindóia, todas as vezes que você subir um degrau, você tem que modificar o estádio, porque lá não comporta, né? Ou seja, eu não ia chegar nunca na primeira, porque Águas do Lindóia não ia fazer o estádio para eu jogar, entendeu? Então nós resolvemos parar de investir no profissional e investir na base, na formação da atleta. A prefeitura não quis ajudar para formar um... Não é isso, a prefeitura não é isso, é que não. Lá não dava para fazer um estádio novo se eu subisse, né? Por que, Oscar? Não entendi. Porque eu acho que não é o foco, né, da prefeitura, né? Entendi, tá. Tem outras coisas mais importantes para eles construírem, um hospital, uma coisa. Então, a reclamação ia ser enorme, né? Entendi. Se já tivesse, fosse reformar, é uma coisa. Agora, mas tem para a série de inicial. Entendi. Se você subisse um degrau, você teria que já fazer uma reforma para talvez 10 mil pessoas, por exemplo. Entendi. Então, aí você falou, não, vai dar muita confusão, é melhor fazer... eu não vou fazer. Clube formador. Eu não vou fazer do meu bolso, tirar, porque não vai ser meu nunca, né? É da prefeitura. Aí você resolveu fazer esse clube formador? Aí eu resolvi fazer o clube formador e trabalhar na formação de atletas, né? E como é que funciona, Oscar? O clube, o foco maior é no sub-15, sub-17, né? Que você disputa o Campeonato Paulista, né? Os meninos em destaque têm muitos olheiros assistindo e eles requisitam tal jogador para ir para, por exemplo, São Paulo, Palmeiras, né? Tem do Brasil inteiro, sabe? Quantos jogadores você já saiu do seu clube? Bastante. Eu, quando eu formei o clube, eu botei o meu filho como presidente. Em que ano isso, Oscar? Desculpa. Está fazendo já, acho que 15 anos, mais ou menos. Poxa, não, e assim, é um clube super sério, que sempre serve como referência para buscar os garotos mesmo. Sim, na base sim, bem equipado, tem um alojamento muito bom lá para ele. Fica exatamente ao lado de onde? Onde fica? O alojamento fica lá dentro, ao lado do estádio, do centro de treinamento. Não, mas fica perto da sua cidade? Fica mais perto de Monte Sião, fica 500 metros de Monte Sião mas Oscar... Mas é estado de São Paulo, porque lá nós estamos na divisa, sabe? Tá. Eu estou 500 metros para dentro de São Paulo. Então, o clube é da Federação Paulista. Federação Paulista. Agora, Oscar, então, veio aqui um dos empresários que descobriu o Hendrick, e aí eu fiquei chocado. A gente acha que sabe muita coisa, a gente não sabe nada. O pai do Hendrick tem um jogador lá com a gente. Então olha ele é empresário de um menino lá. Aliás, bom é. Então, olha isso. Não. E esse era outro empresário que não era o pai do Hendrick, mas foi um dos caras que ajudou a formar o Hendrick e levou o Hendrick para o Palmeiras. Mas ele disse como é selvagem o mercado dos garotos, assim, a gente não tem, a gente presta atenção no profissional só e não sabe. Como é, Oscar? Porque, tipo, quando ele me contou, eu fiquei chocado. Tem garoto de 9, 10 anos que já tem empresário. Isso aí não, nem pode, né? Então nem pode, né? Mas existe. Existe. Mas então me explica, então, como é que é, Oscar? Daqui a pouco eles estão comprando no ventre. Né? Então é um bebê. Na barriga. Na barriga da mulher ainda. Mas me conta, Oscar, como é que é lidar? Porque tem gente legal, tem gente que não é muito legal, tem gente que abandona jogador na Noruega, tem... Então, como é que é esse mercado, Oscar? A gente não... Eu digo, falando por mim, mas é meu filho que está à frente, mas a gente não interfere se o jogador quer pegar esse empresário ou outro. Tem uns que já tem, quando chega já tem empresário. Não, mas me conta basicamente, como que é isso? Como que tem empresário de todo tipo, mas como é que porque são crianças, né? Às vezes são tirados de casa com milhões de promessas e aí... Isso daí, na verdade, é um empresário quer se aproximar, ficar próximo e tal, de acompanhar, mas não tem direito nenhum porque não tem valor, entendeu? Você não pode fazer o contrato com um garoto menor de idade, entendeu?
Você pode fazer com o pai, mas não tem valor, né? O menino vai jogar o Campeonato Paulista, entendeu? Ele só pode assinar uma documentação após ele ter 18 anos. Não, né? mas Oscar, é muito louco. Porque mas tem. Então, existe a lei, mas existem os empresários que tratam, ele é meu e acabou. Mas são assim, uma oportunidade que eles estão tentando colocar, mas não tem valor. Mas, Oscar, como é que a gente vai saber se o empresário é sério ou não? Digamos que eu tenho um filho de 10 anos e vem um empresário. Como é que a pessoa pode saber se é sério ou não? Eu acho que o pai tem que ver bem, né? Para não colocar o menino em qualquer... Mas como é que o pai vai checar? Digamos, um pai, um escriturário, vai checar se o empresário é sério ou não, Oscar? É difícil, né, de saber, mas eu acho que hoje tem jeito, eu acho, meios, né, de saber. Se você tivesse hoje o seu filho, 6 anos, e você não fosse do meio, como é que você checaria? Só para um serviço para as pessoas. Eu iria escolher, né, saber se ele está falando a verdade, mas qual jogador que ele já tem, aonde que está o jogador dele, entendeu? Acho que tem que ser bem tudo por aí, né? Para ver se ele tem o curso, que a maioria, para você ser empresário, você tem que ter o curso. Existe curso para empresário? Existe o curso, é lógico. Você tem que ter o curso. A CBF dá o curso, né? E fora daqui também. Então, se você não é... o certificado de empresário. Se você não é, você está falando abobrinha, não tem valor nenhum que você está falando, entendeu? Mas as mães, os pais, eles não sabem se o cara, né, aparece lá um cara bem vestidinho, com uma pastinha na mão lá e vão falando. Agora, tudo que assinar não tem valor nenhum, porque uma criança não pode assinar, mesmo de 14, 15, 16 anos. Né? Oscar, você é muito discreto, mas você já deve ter visto casos assustadores com os garotos, não? Sim, isso sempre acontece, né? E como é que você faz para tentar proteger? Né? Ou você ou seu filho fazem para tentar proteger o garoto? É conversar, entendeu? Os nossos treinadores são muito bons, são pessoas idôneas e que orientam, né? Mas, assim, você não imagina da onde saem esses empresários que vêm ali atrás dos meninos, entendeu? Eles vão assistir os jogos e ficam sabendo, vão atrás e querem assinar, né? Entendeu? Tem uns que até ajudam os meninos, sim, entendeu? Dão uma mesada, dão lá um celular, entendeu? Estão esperando ele amadurecer, vingar, tal. Então, a pessoa tem um contato com a família, então tem um som. Mas a maioria, sabe, são aventureiros, né? Então, tem que tomar cuidado. Não, mas se você tivesse, eu repito, se você tivesse seu filho hoje, que joga muito bem futebol, ele gostaria de ser jogador, ele pede para você para ser jogador, que caminho você faria? Você, com a tua visão hoje, valendo, você conhece todo mundo, olha todo só, o caminho. Se o jogador é bom, entendeu? Ele faz a carreira dele sozinho. Não, então, mas para onde entendeu? vai? De repente... É aí que eu estou dizendo. Hoje o Campeonato Paulista é muito visto. Não, mas como entra num clube, entendeu? Entra pelo que ele pratica, pelo futebol. O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, eles não querem jogadorzinho, estou dizendo assim, eles querem jogador de qualidade. Não, mas antes tinha entendeu? Peneira, hoje não tem mais peneira, isso que eu estou te dizendo. Como é que é o caminho? Tem os grandes clubes, por exemplo, Palmeiras já nem tem, já chega um jogador lá que eles querem, então, os grandes. Mas assim, tem jogadores que são indicados por pessoas que o clube conhece, né, e que ele tem a capacidade, tem o caráter, né, que o clube acredita no que ele está falando. Não, então, mas como é que, por exemplo, o menino que não conhece empresário nenhum, o pai não conhece empresário nenhum, como é que vai fazer? Não, por exemplo, eu lá no meu clube, no nosso clube, a gente tem, toda semana tem... Tem peneira? Seria uma semana de avaliação. Entendeu? Não é uma peneira um dia só. Entendeu? Ele fica de segunda até sexta para ele mostrar, porque às vezes o menino também chega, ele fica nervoso, ele não, no primeiro treino ele não, né? Até profissional faz isso, né? Então
Seu clube se chama Brasilis, né? Brasilis Futebol Clube. E quantos clubes, assim, do seu nível, com tanto cuidado que você tem, existem no Brasil, que você acha? Assim, Pelo menos. Foram bastante clubes hoje, clubes de empresa criados depois disso, sabe? Tem aparecido, principalmente aqui no estado de São Paulo. Quantos, mais ou menos, Oscar? Assim você fala de... Que tem a idoneidade que você tem, que essa coisa, a seriedade. Então, quantos? Eu acho que os que estão hoje aí no mercado, entendeu? Eles são sérios. Quantos, mais ou menos, tem? Só um chute. Tem mais de 10 que dá para confiar? Tem sim, lógico. Tem? Tem. Então, bom. Tem. Bom, perfeito. Oscar, a gente caminhando para o final, já como é que você avalia a sua carreira, Oscar? O que você queria ter feito, que você não fez? Tem algum arrependimento? Que visão você tem do Oscar, jogador de futebol? Porque você é um ídolo no São Paulo, na Ponte Preta, seleção brasileira, inesquecível. Que balanço você faz mesmo? O que você queria ter alcançado e não alcançou? Eu não tenho assim mágoa nenhuma de futebol, não tenho arrependimentos, entendeu? Eu vivi o momento, né? Hoje as oportunidades são muito maiores. Eu, quando jogava, por exemplo, no São Paulo ou na Ponte Preta, o mercado exterior era fechado. Então, não era aberto, né? Depois foi o Falcão, foi o Zico, né? Começou essa... Aqui no Brasil, acho que foi o Zico e Falcão que foram os primeiros. Aí começou a abrir, né, o mercado, né? Você queria ter a chance de ter jogado fora, mas numa Europa? Eu acho que se eu tivesse... ficasse mais um ano no São Paulo, eu teria ido para um clube europeu, por exemplo. Então, mas quando você olha a sua carreira como capitão, tão importante por esses clubes onde você passou e tão vitorioso, você acha que o segredo foi o quê? A sua seriedade, seu talento, o grupo que você caiu? Eu acho que foi, assim, eu cheguei no nível que eu cheguei, por exemplo, como jogador, né, pela minha dedicação, entendeu? Eu tinha plena consciência que eu não era um jogador técnico, entendeu? Tinha jogadores melhores que eu, mas eu não bebia, não fumava, e eu puxava a fila, entendeu? Que eu ia de folga, por exemplo, para Monte Sião, eu acordava, primeiro eu ia correr para depois treinar, para depois eu vir tomar café, ou seja, eu me dediquei naquilo que eu fazia. Então eu, assim, posso dizer bastante satisfeito, né, com tudo que eu vivi no futebol. E as tentações foram muitas também, Oscar, porque o jogador bonitão, todo mundo, capa de placar, mulherada, como é que era? Como é que foi difícil escapar? O César, que veio do Palmeiras, veio aqui e falou, olha, é difícil, eu ia e arrastava o que eu podia, meus amigos. Como é que na tua época... Mas tem bastante Maria Chuteira também, então, né? Como é que você casou cedo ou não? Não, eu casei com 29 anos. Então já deu para viver bem, né? É. Tipo, mas como é que um jogador, naquela época, você, assim, com personalidade, não se perdeu, Oscar? Porque era fácil. Teve jogadores que acabaram se perdendo e perdendo até oportunidades na carreira. Como é que você conseguiu segurar? Foi a educação dos seus pais? A vivência? Eu acho que a educação da família, né? E também... Pelo meu modo de ser, entendeu? Assim, eu era não gostava de sair de turma, né? Não, mas tem foto sua no gallery, que eu sei. Sim, mas é que lá foi uma comemoração de título. Ah, sei. Sei. Comemoração de título. Tá. Vou trazer o Mider aqui. Não, eu tinha minhas namoradinhas aí, lógico que, né, a oportunidade aparece, né? Tanto lá em Campinas, que eu fazia faculdade lá em Campinas, então... E como é que você conseguiu se formar também, aproveitando isso? Eu quando eu fiz a faculdade, a Ponte treinava 2 períodos. Então, o período da manhã, depois dos últimos 2 anos, eu pedi para não treinar no meu contrato, entendeu? Para ir na faculdade, né? A aula era da manhã até 1h da tarde, assim, 2 horas. E aí, até eu fiz 1 ano a mais na faculdade, pelas faltas que eu tive de ter jogo antes, jogava em Manaus, jogava em Rio Grande do Norte, tal. E eu perdia bastante aula, então eu fiz 1 ano a mais, mas deu para fazer, entendeu?
Não, e foi fundamental isso também, até para a tua formação. Uma questão de segurança, né? Sim, porque não sabia, né, o que poderia acontecer da carreira. Justamente uma contusão, né, alguma coisa. E você chegou a exercer em algum momento? Não, eu tenho outras duas irmãs também formadas na fisioterapia também. Sim. Então, até no início, elas montaram uma clínica lá em Campinas. Eu acabei até participando um pouco, mas logo vim para o São Paulo e eles acabaram que também desistiram. Foram fazer tricô lá em Monte. Que carreira diferenciada. Agora, Oscar, como é que foi a tua relação com a imprensa? Como é a imprensa de Campinas? Porque a imprensa de Campinas também é muito pesada, a cobrança sempre foi muito rígida. E como é que foi a sua relação? Porque você é um jogador super respeitado por onde passou. Eu não lembro de problema seu com jornalistas. Como é que foi? Como é que você se posicionava diante da imprensa? Eu atendi a todos, né? Sempre fui solícito para entrevista, né? Para atender a qualquer coisa. Então, nunca tive problemas. Eu fazia de tudo para agradar, né? Para que eles falassem bem de mim, mas jogando, né? Dentro do campo. Então, era isso, né? Lógico que às vezes recebia crítica também, mas dentro do normal, né? Não teve nenhum problema, nenhum? Não. Nada? Não, nunca tive problema. Pô, foi assim, tanto em Campinas como aqui. Pô, né? Não, isso é bom. Nem Brasil de Oliveira. Não. Não. Brasil, convivi com ele também lá em Campinas, era um jornalista, né? Que ficou histórico, né? Porque histórico. Mas ele me respeitava muito e eu também, entendeu? Não, e Oscar, quando você para pensar assim, você acha que o Brasil dá importância demais ao futebol ou não? Você acha que está em boas medidas? Porque, de repente, é o esporte que centraliza absolutamente toda a atenção da mídia, né? Os outros ficam meio de lado, o vôlei um pouco e tal. Mas como é que você vê essa força enorme? Tudo que acontece no futebol repercute até de uma maneira exagerada na vida do país. A eleição para presidente é de 4 em 4 anos porque tem Copa do Mundo, exatamente no ano de Copa do Mundo. Como é que você acha essa importância toda do futebol para o brasileiro? Eu acho que é o esporte número 1, né? E assim, o torcedor tem paixão e ao mesmo tempo ele tem aquela forma de querer como é que se diz? Provocar o colega dele, né? Então fica nessa... por isso que eu acho até... fico triste de ver torcedor brigando em campo, né? Que é desorganizado. Até um problema sério isso aí, né? Mas eu acho que é por isso que o cara quer brincar, tirar sarro, essa brincadeira, mas tem que ser dentro dos parâmetros legais, né? Não sem ofensa, né? Que é o esporte do país, não tem jeito. Oscar... o esporte número 1, né? Eu acho que tem outros. Se eu não fosse esse jogador, eu gostaria de jogar vôlei. Eu acho que eu gosto de ver o vôlei. Principalmente o Brasil jogando, né? E Oscar, você acha que, por exemplo, seu filho sabe o jogador que você foi, a importância que você teve para a seleção brasileira, para São Paulo, para a Ponte? Ele sabe, ele é um cara assim, antenado no futebol. Ele não foi jogador porque ele não quis, porque era preguiçoso. Dentro do campo. Não acordava, não acordava cedo para tomar, não ia treinar antes de tomar café. A parte física ele não era muito chegado. E né? Talentoso? Talentoso. Como é que é um pai tão... Só que ele era meia. Né? Ele era meia. E como é que é o pai? Jogou um pouco no São Paulo, no Palmeiras, na base, depois foi para a Itália uns 6 meses. Sim. Mas ele pediu para ele, papai, eu acho que não vou querer mais, eu vou largar. Eu falei, tá bom, filho, você que sabe, né? Não vou... Mas e o pai tão líder, não deu a chacoalhão nele? Falou, não. Eu me arrependo de não ter. Não, você vai tentar mais um pouco. Pô. Entendeu? Ele tinha qualidade, podia ter sido... Está com 35 anos agora. 30... E, Oscar, onde você é mais saudado, mais admirado? Na Ponte ou no São Paulo? Olha, rapaz, eu tenho, felizmente, graças a Deus, o respeito dos dois times, e não só dos dois times, entendeu? É verdade. Olha, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o pessoal do Guarani. O Guarani faz sempre pré-temporada lá comigo. Mas eu também, sabe, eu gosto de ter esse convívio com os outros clubes. Eu
Eu não pertenço a dois clubes somente, Sim. né? Eu sou do esporte, eu quero, né, fazer amizade com todo mundo. Então não tenho esse negócio de, né, vestir a camisa, sabe? Só Entendi. daquele time. Não, eu sou esportista. Né? E Oscar, a última pergunta, o que é ser ídolo para você? Qual que é o peso e qual que é o prazer de ser ídolo? Onde você vai, as pessoas olham e falam, pô, nossa, é o Oscar, é o Oscar. Como é que... Agora já passou meio tempo. Mais ou menos. Não, passou nada, passou nada. Não, eu acho que essas coisas sempre existiu. Eu fico feliz de ser reconhecido, não estou dizendo que não. Né? Eu acho que dá acho que todos os jogadores gostam de ser reconhecido. Né? O torcedor brasileiro, ele chega, ele vem bater papo, conversar, pedir autógrafo. Né? Então tem que ser solícito, mas por outro lado também, a gente se sente importante ainda, né? De ter sendo admirado ainda pelos torcedores. O lado ruim então, da fama, qual que foi para você, Oscar? Teve algum lado ruim? Não, eu não tenho lado ruim nenhum, viu? Nenhum? Não, foi tudo, convivi muito bem. Não digo que fui tão famoso, mas assim, foi conhecido, né? Na época da minha época e tal, mas não teve lado ruim de eu não querer ser identificado, fazer alguma coisa escondido, não. Foi tudo tranquilo. Né? Nunca tive, assim, fui hostilizado por ter vestir a camisa do São Paulo, vestir a camisa da Ponte Preta, pelo time adversário, entendeu? Pelo contrário, foi muito bem respeitado e tivemos, assim, e tenho até hoje, com torcedores de todos os clubes. O importante é respeitar, né? E ouvir, o torcedor gosta de ser ouvido, né? Quer ver a sua opinião. Pô, Oscar, só posso agradecer a tua vinda aqui. E eu lamento muito que em 82 você não levantou aquela taça, que ia ficar muito bem. Seria o capitão ideal para o Brasil. Muito obrigado. É verdade, mesmo, nós também sentimos bastante. E mais uma vez, Cosmo, obrigado pelo convite, viu? Um prazer. Eu admiro muito o seu trabalho também. Que bom. Já nos conhecemos de longa data. De longa data mesmo. E sucesso aí no seu programa. Obrigado.